Pessoal, Rogério Schecker aqui. Tem muita gente me perguntando o que eu acho sobre as manifestações do dia 26, então eu vou aqui trazer as minhas opiniões sobre o domingo. A gente passou por muitas manifestações, tem um pouco de experiência nisso e eu penso várias coisas a respeito. Quero dizer que as opiniões que eu vou dar são opiniões minhas, não são opiniões do Vem Pra Rua. Eu estou muito próximo do movimento Vem Pra Rua, orgulhosamente faço parte do Conselho Consultivo, mas eu não estou no dia a dia, as decisões não são minhas e eu quero que vocês tomem essas opiniões como tal. Como é que começou essa história do dia 26? Esse assunto começou em alguns grupos de WhatsApp, e ele começou em grupos de WhatsApp que tem vários componentes, grupos com os quais eu não concordo, não estou alinhado, são grupos mais radicais, são grupos que querem fechamento de Congresso, fechamento de STF, invasão. Respeito, abomino qualquer tipo de atitude que seja não democrática, não respeitando o Estado de Direito, mas foi lá que o negócio começou. E é por isso que a origem dessas manifestações trouxe esses assuntos. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Nesse primeiro instante, ninguém com mínima responsabilidade institucional apoiaria esse ato, porque as causas eram absolutamente radicais. Foi nesse momento que o Vem Pra Rua decidiu não participar, acho que acertadamente, e vários outros também não. Foi lá que eu me manifestei também contra. Agora, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Em primeiro lugar, com falta de organização, de alinhamento, de uma administração centralizada desse negócio, novos temas começaram a aparecer. Então, junto com esse não ao STF, não fechar Congresso, etc., começaram a aparecer pautas mais construtivas, começaram a aparecer pautas defendendo a MP 870, defesa do pacote anticrime do Moro, começaram a aparecer pautas favoráveis à reforma da Previdência, começou a aparecer uma espécie de confronto com o Centrão, somos contra esse Centrão que está atrapalhando o governo, e está mesmo, a gente sabe que está. E nesse momento começaram a ter novas adesões, porque as pautas começaram a se ampliar. No fim de semana passada, vários membros, inclusive do governo, começaram a se pronunciar a favor das manifestações. Fiquei sabendo de um post do Bolsonaro onde ele teria escrito "Vem pra rua", não cheguei a ver esse post, não interessa muito se teve ou se não teve, mas chegaram a ter manifestações positivas do presidente com relação a isso. O Eduardo Bolsonaro chegou a postar no domingo também no Twitter coisas favoráveis à manifestação, ele inclusive usou uma historinha que a gente usa muito no Vem Pra Rua e em outros movimentos, de que a gente derrubou uma presidente e um partido indo às ruas de forma pacífica, sem quebrar uma vitrine, sem ter uma perda, uma baixa. Na verdade ele usou a palavra janela, mas isso é uma coisa que a gente sempre falou e está certo, a gente conseguiu tudo isso indo às ruas. E nesse momento, com o Bolsonaro chamando, etc., o negócio começou a se avolumar mais. E começaram a mudar cada vez mais as pautas. De domingo para segunda mudaram-se várias pautas, começaram a falar menos dessas pautas mais radicais e mais dessas pautas mais construtivas. Aí a coisa começou a ficar misturada, porque vários oportunistas começaram a usar dessa mistura, dessa divergência, dessa não convergência de pautas para fazer várias críticas. Me chamou a atenção um artigo, na minha opinião, irresponsável, que saiu na Folha de São Paulo, do Celso Rocha de Barros, que tinha como título "Bolsonaro quer fechar Congresso e STF, censurar imprensa e perseguir esquerda". Então o que ele fez? Ele pegou o texto que o Bolsonaro tinha postado lá do Paulo Portinho, fez algumas conexões daquele texto com o apoio dele às manifestações, com as causas iniciais das manifestações que eram contra o STF e o Congresso, e já afirmou e fez uma conexão totalmente injusta e irresponsável de que Bolsonaro estaria formalmente se opondo ao STF, ao Congresso. Acho um absurdo o que saiu, acho um absurdo esse tipo de divulgação. Diante disso, com esse perigo institucional, o governo e até os Bolsonaros, o Eduardo, começaram a se reposicionar. Eles começaram a não bater muito nisso, não apoiar tão abertamente. O Bolsonaro
orientou o seu ministério a não se posicionar abertamente a favor da manifestação, já que ela trazia esse tipo de risco. Eu acho que ele fez isso de forma absolutamente correta. E a coisa começou a amainar do ponto de vista do governo, mas as pautas continuaram a ir para o outro lado, sem radicalismo e indo cada vez mais para o outro lado. Num momento ainda que era muito difícil alguém institucionalmente se aliar a isso, porque com pautas mutantes, quem é que vai colocar o seu próprio nome em jogo? Bom, as pautas continuaram a mudar, as hashtags que eram no começo hashtag dia 26 contra Centrão, contra a STF, passaram a ser de dia 26 reformas já, que é a hashtag que hoje, na sexta-feira, é a que mais está em alta no Twitter, e novas pessoas começaram a demonstrar apoio. E é assim que a gente chegou aqui, nessa sexta-feira, 2 dias antes do domingo da manifestação do dia 26. Qual é a minha opinião sobre isso? Em primeiro lugar, eu acho ótimo que as pessoas se manifestem, que vão para as ruas, manifestações nas ruas, nas redes. É isso que está mudando a democracia, é isso que está mudando o nosso sistema político. Os que não perceberam e estão percebendo isso ainda vão se ferrar, graças a Deus, porque a maioria deles é contra trabalhar para o país, eles querem trabalhar para eles mesmos. Então, a nossa democracia está mudando e eu sou totalmente a favor de manifestações. Dória hoje falou que é contra, que não deve se perder tempo com isso. A gente não deve coibir demonstrações de expressão. Eu acho que é assim que a gente conhece a sociedade, conhece e sabe de opiniões. Sou a favor de qualquer tipo de manifestação ordeira, pacífica, constitucional. Agora, eu não acho que é bom para o governo o que está acontecendo. A gente está num momento crítico e você acaba criando meio que um plebiscito de a favor do governo e contra governo, vai ser maior ou não do que o dia 15, e a gente está num momento em que a gente não precisa acirrar conflito com o Congresso. A gente teve medidas positivas essa semana, a aprovação da 870 é muito boa. Tem uma coisa importantíssima que não se falou tanto nos últimos dias, que é o fato de ter se tirado aquela mordaça que ia se trazer para os auditores da Receita foi extremamente positivo. Era uma manobra totalmente vergonhosa, fraudulenta, que estava sendo organizada pelo Centrão. Conseguiu-se tirar essa possibilidade de impedir os auditores da Receita de poderem fazer e falar o que eles têm que fazer e falar, para que a corrupção continue a ser descoberta. E então tem ganhos, e não vai ser aumentando o confronto no momento em que o governo começa a perceber que a briga direta não é o melhor caminho. É importante manter uma mesma linha para fazer uma política nova, mas a forma de fazê-la tem que ser mais moderada, sem confronto, de uma forma que usa a política da forma como ela tem que ser usada, com diálogo, com moderação. Eu acho que esse confronto é totalmente desnecessário. E acho que é muito difícil você ter coisas muito grandes sem uma organização maior. Como é que você faz um movimento desse? Você primeiro cria a pauta. Você cria a pauta e você abre para quem quiser se juntar. Você fala para as pessoas e para os grupos que estão afim dessa pauta, se eles querem se juntar, aí você começa a montar o movimento em torno de uma determinada pauta. A partir daí, comunica essa pauta, só essa pauta, e não outras coisas. E aí, se a pauta for uma coisa que tem aderência à sociedade, isso vai dar certo, tem a grande chance de ser ordeira. Aí você acaba contando com os meios de comunicação para divulgar aquela pauta e não outras. Da forma como esse negócio está sendo feito, o que vai acontecer? Eu acho que vai ser pequeno, que vai ser um desastre? Acho que não, eu acho que vai ser volumosa, de novo. Eu acho que vai ter bastante gente, tomara que tenha bastante gente. Agora, eu acho que a imprensa vai aproveitar isso por muitos dias depois para ficar fazendo entrevistas e takes isolados com pessoas que têm posições radicais, vão mostrar que tinha de tudo nessa manifestação, vão tentar dar um sentido de que a coisa estava absolutamente dispersa, vão criar uma mega confusão, vão criar polêmica, que é algo que a gente não precisa agora. Então, apesar de eu achar que a estrutura e a manifestação são muito positivas, a forma como ela foi feita, eu acho que vai acabar não ajudando. Ah, mas vai atrapalhar, vai ser um desastre? Acho que não. Acho que é uma coisa que vai passar rápido depois disso, vai se mostrar que não é uma coisa pequena.
imagino, né, não quero aqui fazer futurologia, que tem muita gente que apoia, tem muita gente contra, tem um monte de gente sem entender as coisas aí no meio, mas isso não vai ser o determinante por que vai acontecer no governo daqui para frente. Do meu ponto de vista, de forma geral, eu estou extremamente animado com algumas coisas. Eu acho que a gente tem o melhor ministério em muitos e muitos anos. Eu acho que a gente podia estar fazendo um trabalho de comunicação melhor do que esses ministérios já estão fazendo, em vez de focar numa coisa só. Eu acho que a gente já devia começar com outros esforços do governo, que não seja só a Previdência, para trazê-los à tona e começar a trabalhar com o Congresso em outras coisas, para a gente poder dispersar também um pouco esse discurso. E de outro lado, esse lado eu estou animado, agora tem um outro lado que eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado com dispersão de pautas, essa é uma delas. Estou muito preocupado com a gente dar importância a coisas menores. Eu acho que o governo está tropeçando em pedregulhos. Eu acho que o governo está dando importância para as coisas menores. Eu acho que ainda tem um excesso de ideologia. Eu acho que a gente precisava ser mais técnico, mais cauteloso do ponto de vista de comunicação. E isso tudo, eu vou explicar num outro vídeo que eu vou postar aqui, está afetando a economia, está afetando investimento, está afetando decisões de investimento, de contratação, de novas plantas, de novos empregos, novos produtos, e isso é péssimo para o Brasil. Mas como esse é um outro assunto, eu deixo para um outro vídeo que eu volto e posto aqui também no canal. Um bom fim de semana, que tenhamos manifestações ordeiras e que a gente continue mudando a nossa democracia para melhor.